Olá, me chamo William. Eu me chamo Ingrid. Estive aqui hoje contar um pouquinho para vocês da nossa história, né, do nosso processo de imigração, como está sendo até aqui, como foi a nossa trajetória. E estive aqui mais como esse bate-papo, né, para que a gente sirva de instrumento aí para que outras pessoas também possam e que tenham interesse de imigrar possam nos seguir e que a gente possa estar ajudando essas pessoas também. Sim, então, a gente, semana passada, né? A gente fez um videozinho, né? Recebendo uma aprovação dele numa etapa do processo. E a gente viu que teve bastante repercussão, outros enfermeiros, né? Tiveram interesse, né, em saber. Então a gente resolveu, né, fazer um resuminho aqui para detalhar aqui o que a gente conseguir. O que não conseguir, a gente grava depois ou responde, né? Com mais detalhes, né, da história dele, da nossa história dele como enfermeiro, para ficar registrado aqui, né, para quem tiver interesse. Vamos lá. Então, eu sou enfermeiro, né, aqui no Brasil, também sou bombeiro militar. Em 2020, né, no auge ali da pandemia, eu cheguei em casa e ainda estava estudando inglês, do nada. Simplesmente decidi estudar inglês. E com tudo que estava acontecendo naquele momento mundial, né, com todas as coisas que a gente estava vivendo, ela surgiu com a possibilidade de a gente estar imigrando, né, como enfermeiro para algum outro país, buscando uma qualidade de vida melhor para a gente, para nossa família. E inicialmente, né, a gente viu Portugal por conta da língua, né, o português seria mais fácil essa adaptação. E a gente começou a pesquisar. Só que Portugal, ele não aceita o currículo de enfermeiro 100%. Você precisa fazer entre 1 a 2 anos lá de complementação. E essa complementação é integral, né? Então, assim, fica inviável, porque eu teria que estudar integral e teria que trabalhar também para poder estar nos sustentando lá. Então, se tornou inviável para a gente naquele momento. Foi daí que a Ingrid começou a pesquisar também outros países que aceitavam enfermeiros brasileiros. Como eu tava, né, naquele surto de estudar inglês, acredito ali que os algoritmos ali do YouTube, né, entregaram, graças a Deus, e eu achei a enfermeira Grazi. E ele até chegou a comentar no último vídeo, né, de uma apresentação que ele fez, né, falando um pouco da história dele, que ela era Austrália, né, mas era na Inglaterra que ela tava. E aí a gente, né, descobriu o processo pra lá, ela explicava, né, como fazia, e aí surgiu aquela luz, né, poxa, vamos pra lá. Só que lá, por ser muito frio, né, sempre uns 8 meses do ano, se eu não me engano, que faz tempo que a gente tinha essa pretensão de ir pra lá. E o William é inimigo do frio, né? Então, assim, já ficou tipo, vamos, não vamos, vamos, não vamos, com aquele meia incerteza, né? E aí, nesse meio tempo, ela comentou que ela tinha feito também, iniciado, né, o processo dela para os Estados Unidos. E que o processo dela tinha saído, né? Que ela deu entrada junto com o processo dela para Inglaterra, se eu não me engano. Só que na Inglaterra saiu primeiro e ela imigrou para lá. E depois, acho que de uns 2 anos que ela tava lá, saiu o processo dela para os Estados Unidos e que ela tava indo para lá. Aí eu comentei com ele, falei, olha, não é só lá na Inglaterra, tem como ir para os Estados Unidos. E aí automaticamente, né, eu fui pesquisar e aí apareceu vários vídeos, né, de vários enfermeiros que tem lá. De início, a gente achou o Daniel, e aí a gente viu bastante vídeos dele, achamos, né, tinha o Márcio. Aí a gente começou a ver como que fazia, né, aquela história de sponsor, porque antigamente, né, a gente achava que era só por meio de sponsor, então a gente começou a trabalhar aquela possibilidade e virou uma chave pra lá, né? Aí, como é que foi, amor? Aí a gente conheceu esses enfermeiros, né, que estavam nos Estados Unidos já e tinha uns que estavam no processo. Naquele ano, né, ainda tinha muito pouco conteúdo na internet, né? Hoje tem bastante coisa, mas naquela época não tinha quase nada. E só quem falava desse processo de imigração, assim, passo a passo, era o Daniel. Então a gente começou a seguir o Daniel ele indicava uma empresa, a gente começou a seguir essa empresa também e
começamos a ver como funcionava. Essa empresa, ela exigia, né, o inglês, uma prova de proficiência em inglês, né, para fechar o contrato com você e tal. E na época, assim, eu não sabia nada de inglês, não sabia oi em inglês, né? E aí começou, vamos procurar um curso de inglês e tal, e pra gente começar a estudar. Um detalhe também, eu me formei como enfermeiro em 2013 e só tirei meu Corém, né, em 2020, quando a gente descobriu o processo, porque eu não queria atuar como enfermeiro aqui no Brasil, devido às más condições de trabalho, à exploração, salário baixo, e eu não concordava com aquilo. E por ser bombeiro militar me abria outros leques, né, no mercado, então eu preferi não ser enfermeiro até então. Quando eu conheci o processo, que eu vi que precisava ter experiência e tal, aí eu tirei meu Corém, e como fiquei muito tempo, né, fora da área, comecei a fazer diversos cursos de capacitação na área da saúde e procurar emprego. Em paralelo a isso, eu comecei a estudar inglês. Só que isso assim, levou muito tempo, porque eu assim, não confiava em mim, né? Eu falei, como que eu vou falar inglês? Eu não sei falar oi em inglês. Como que eu vou aprender isso? Como que eu vou fazer uma prova? Lugar, né, também, aí tinha a questão da enfermagem, como que eu vou trabalhar num hospital americano, se eu não tenho experiência em um hospital como enfermeiro. Aí eu fiquei assim, muito seguro, né, de mim mesmo, de não ser capaz de dar conta daquilo. E isso assim, fez com que eu não levasse a sério, né, o estudo de inglês naquele início. Mesmo assim, nunca ter assumido que eu, para ela, né, para minha família, que eu não seria capaz, mas por dentro mesmo, assim, eu não vou ser capaz, mas como que eu vou falar para minha família que eu não vou conseguir e tal? E isso foi levando tempo, e só que a gente nunca parou de pesquisar, a gente sempre estava pesquisando. E nisso a gente conheceu outras empresas também que levavam enfermeiros, né, para os Estados Unidos, que cobravam outros requisitos, e assim foi indo. Então a gente estudou inglês, assim, hoje a gente já não é tão básico, né, a gente já consegue entender muita coisa, já consegue fazer muita coisa. E, em exemplo, a gente entrou no processo em 2020, eu dei o pontapé inicial mesmo em 2023. Foi quando eu falei, não, eu vou validar meu diploma, chega, não dá mais para ficar aqui no Brasil, e a gente tem que sair daqui. E eu dei o doido e falei, vou validar meu diploma. Ou seja, que assim, 2020, então a gente não entrou no processo. 2020 a gente a gente conheceu o processo, mas foi em 2023 que ele começou o processo de validação. Mas de 2020 a 2023, né, você começou a fazer parte de muitos grupos, né, de WhatsApp. Seguir muitos enfermeiros. Seguir muitos enfermeiros. E aí tem muitos grupos de WhatsApp de sponsors, e um enfermeiro vai falando com o outro, né, e assim, de 2020 a 2023, a gente adquiriu, né, muito conhecimento, né, sobre o processo, como que seria, como que teria que fazer. E aí foi também que surgiu, né, conhecimento que havia outras possibilidades, né? Sim. Inclusive bichos e tudo mais. Aí eu acho que eu assisti uma live de alguém dizendo, né, quando você chega para uma empresa, esses sponsors que a gente fala são empresas americanas que elas pegam enfermeiros do mundo todo e levam esses enfermeiros para trabalhar nos Estados Unidos. O sponsor, ele faz esse papel, né? E assistindo live, eu vi uma pessoa falando assim, quando você chega para um sponsor sem nada, sem o inglês, sem uma prova de validação, sem nada, o sponsor ele tem para te oferecer um valor mínimo e um valor máximo. Quando você chega sem nada para ele, ele vai te oferecer o valor mínimo. Agora, quando você chega já com a prova de proficiência, com a validação de diploma, aí você consegue já melhorar esse valor
que ele iria te oferecer. Além disso, o objetivo pelo qual eu iniciei minha validação sozinho foi a questão do valor mais alto e a questão de eu escolher o estado onde eu poderia morar, que também para mim contribui muito. A questão do frio, eu não quero ir para o estado que neva, não quero ficar frio extremo, né? em frios extremos, né? Então eu comecei vou validar meu diploma. Só que é muito custoso, porque é tudo em dólar. E a gente que recebe em real, a nossa moeda é muito desvalorizada, né? E assim, não tinha condições financeiras nenhuma de começar uma validação por conta própria, mas eu falei, vou começar. Eu lembro que eu tinha conseguido converter um valor pouco lá em dólar na época, no mês anterior. Eu falei, no mês seguinte eu vou validar meu diploma. Vou pagar para validar meu diploma. Aí não sobrou dinheiro, né, Ingrid? Tu lembra? Não, no mês seguinte não sobrou dinheiro e faltava, sei lá, exemplo, 700, acho que eu lembro. 700 reais, que convertendo aí daria um valor lá em dólar que eu não lembro hoje. Faltava completar o negócio. E eu tinha uma margem de cheque especial, né? Cara, aí faltava, exemplo, sei lá, 100 dólares. E esses 100 dólares daria, sei lá, 600 reais. Um exemplo, né? Era exatamente os 600 reais que eu tinha de cheque especial. Quando eu converti, sobrou assim centavos, foi um valor exato. Aí usei meu cheque especial e validei meu diploma, isso em 2023. Para validar meu diploma, né, para enfermagem, existem duas empresas nos Estados Unidos, que é o CDFNS e a Joseph. E na época acho que eu paguei 385 dólares para validar meu diploma. Tem pessoas, né, que fazem esse serviço de mentoria, de assessoria, só que até aqui eu nunca paguei nada a ninguém. Eu sempre validei, fiz todo o meu processo sozinho. Eu ia para a internet, pesquisava, ia para o Google, eu ficava perturbando colegas enfermeiros que já estavam lá, o Márcio, o Tarcísio, alguns outros enfermeiros também que já estavam lá, eu ficava perturbando e eles me ajudavam. Então eu fui conseguindo, eu validei meu diploma pelo CDFNS em 2023. Se eu não me engano foi em outubro de 2023. No início de 2024 eu já comprei um curso para fazer a prova de validação, porque como funciona a questão da enfermagem? Você valida seu diploma por essa empresa. A empresa diz que o seu diploma é equivalente ao de um enfermeiro americano. E após isso você tem que se inscrever no board, que é como se fosse um órgão, um conselho, né? É um conselho americano. No caso, a gente da enfermagem é o conselho de enfermagem, o advogado é a OAB, é como se fosse isso, entendeu? Então eu fui lá, me inscrevi também nesse board, enviei a documentação e comprei um curso preparatório para fazer uma prova chamada NCLEX. Essa prova ela é toda em inglês, com uma enfermagem totalmente diferente do que a gente já viu aqui no Brasil. É uma enfermagem totalmente diferente. É a mesma prova que um enfermeiro americano faz quando sai da faculdade para ele poder atuar. Ele só pode atuar após ele passar nessa prova. E é uma prova assim puxada. Além dela ser puxada, coisas novas que a gente não viu aqui como enfermeiro, é uma prova que é toda em inglês. E eu ainda estava no básico de inglês, mas o básico de inglês é pro dia a dia. O inglês da prova é um inglês totalmente diferente, né? Do que a gente já tinha estudado. Então eu comprei um curso preparatório para essa prova do NCLEX. Em janeiro de 2024 eu comecei com um projeto de fazer a prova em julho ou agosto de 2024, porque esse curso tinha uma duração de 6 meses. Eu lembro que assim que eu comecei o curso, eu não entendia nada, eu tinha que traduzir tudo. As matérias lá, para me conseguir entender, eu traduzia ela para português e ficava lendo ela em português. E eu realmente mergulhei no inglês para a prova quando eu entrei na plataforma de questões. Porque eu falei, não, aqui
é uma plataforma que tem questões similares à da prova, né? Não as mesmas, né? Mas assim, parecidas em relação a temas, né? Para você conhecer os temas. Então eu falei, não, na prova eu não vou mais traduzir. Eu vou pegar as palavras que eu não conheço e vou anotar e vou traduzir só as palavras que eu não conheço. No início, assim, eu traduzia praticamente todas as palavras. Depois foi reduzindo. E no final, já ali de junho, né, no final do curso, eu já traduzia bem menos. Eu já conseguia entender, assim, 80%, 90% das questões, sem precisar traduzir as palavras. Só que nesse período, a gente foi, né, teve que se mudar. Tivemos que nos mudar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, porque tava balançando. Teve um contratempo no local onde a gente morava, né? Aquela área de risco. Tivemos um problema lá com os menores lá, vítimas da sociedade. E o William, por ser, né, da área, bombeiro militar, não tem nada a ver, mas a gente teve um problema lá. Tivemos que nos mudar, que interrompeu o estudo dele, né, o cronograma dele. E nos mudamos. E aí ficamos no aluguel e nesse tempo no aluguel decidimos comprar um apartamento, né? Porque não é legal ficar no aluguel, tendo em vista que onde a gente morava não era aluguel. E pausou totalmente, né? O nosso projeto, nosso cronograma. E durante esse tempo, quando ele deu conta, faltava 3 meses para vencer... como é que fala, amor? porque essa né? inscrição lá do board, né, que é o conselho, é ela que te autoriza a fazer esse exame do NCLEX. E tem, assim que você se inscreve e cumpre todos os requisitos, ela te dá essa autorização. Essa autorização, ela vale por 1 ano, né? A sua inscrição, na verdade, vale por 1 ano. Você tem 1 ano para fazer a prova, Isso. né? Só como eu tive que parar Esses contratempos. por conta desses contratempos, quando eu fui ver, faltava apenas menos de 3 meses para vencer. Eu entrei em contato com uma outra enfermeira também, que também está no processo, e ela falou, cara, é tempo que eu acho suficiente para você se dedicar e tentar, primeiro, para você não perder esse valor que você já pagou. E foi aí que eu fiz isso, assim, faltava menos de 3 meses, isso foi de janeiro agora de 25 a março de 2025. E eu comprei o banco de questões novamente, fui lá, mergulhei nas questões, fiquei fazendo muitas questões, mas eu vi assim, que eu tinha um déficit ainda do conteúdo, né, programado, né, tinha muita coisa que eu ainda não sabia. E minha média ali estava mediana, mas não era o suficiente, né, que a galera que dá curso aí alega que tem que estar pelo menos ali em 80%. Dos simulados, e eu tava na faixa de 60 e pouco, assim, não tava na média que a galera recomenda para ir lá fazer a prova. Mas eu não tinha o que fazer. Ou ia fazer a prova, ou eu perdi o dinheiro todo. Então eu fui lá, agendei a prova, próximo da data de vencimento. Estudei bastante, e eu já tinha estudado 6 meses desse curso que eu tinha feito, né? Aí teve essa pausa, depois foi mais esses 2 meses aí só de questões e revisão aí desse outro curso, que eu ainda tinha um pouco de matéria. Fui lá em março fazer a primeira tentativa. Essa prova, ela pode fechar com 85 questões ou daí em diante vai até 150. Se você for muito bem, ela pode fechar em 85. Se você for muito mal, ela pode fechar em 85. Agora, se você estiver ali no mediano, ela vai te dando oportunidade. Até 90, 95, 100, e pode chegar até 150. Foi o meu caso. Chegou até 150. E eu vou contar aqui para vocês, já que eu entrei nessa questão da primeira tentativa. Vamos lá, agendei a prova. A prova é feita em São Paulo, né? E o celular da Indy tinha quebrado, tinha que um mês antes, e ela tava usando o do meu filho e eu tava com o meu.
eu tava de plantão um dia antes da viagem, quando foi por volta, assim, de meio-dia, eu no meu plantão, né? Por volta de meio-dia, o celular simplesmente quebrou. Do nada, assim. A tela quebrou, um dia antes da viagem. Quebrou, simplesmente. E nossa vida tá no celular, né? Passagem, hospedagem, material para estudar, tudo tá ali. Tudo. Nossa vida tá ali, né? E eu falei, caraca, e agora? Falei com a Indy, tentei levar o celular para consertar, não teve jeito, não teve conserto. E vim para casa, aí a Indy estava só com o celular do meu filho, né? Aí eu falei, pô, Indy, eu vou ter que ficar com esse celular. Aí peguei o celular, tirei tudo que tinha que tirar, instalei tudo que tinha que instalar e beleza. Falei, ó, amanhã, daqui da onde a gente mora pro aeroporto, dá em média de 2 horas, 1 hora e meia, sem trânsito. E eu falei, pô, eu vou de moto, que é menos chances de pegar trânsito, pegar tiroteio. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Pegar tiroteio, fogo em ônibus, tudo pode acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então a gente decidiu que eu ia de moto. Aí eu falei, meu voo tava, sei lá, 2 horas da tarde, se não me engano. Aí eu falei, pô, vou sair daqui umas 9 horas. Aí dá tempo. Aí eu acordei cedo, né? Aquela ansiedade normal. Eu falei, não, eu vou sair 8. Já acordei. Enfim, peguei a moto. A moto é nova. A moto praticamente zero. A moto quase não sai. Peguei a moto zerada na concessionária. Saí com a moto. Não deu uns 5 a 10 km da nossa casa. O que aconteceu? A moto quebrou. A moto quebrou. A moto quebrou. Eu tinha que falar com a Ingrid, né? Mas eu estava sem celular. Como que eu ia falar com a Ingrid se ela não tinha celular? Só tava eu com o celular dentro de casa agora. Aí... Ele, né, falou com a gente pela câmera que tem dentro de casa, que ela tem som, né, tem microfone. E aí ele entrou na câmera, me chamou pela câmera, e aí eu peguei o carro e fui levar o carro pra ele. E fiquei lá na estrada com a moto quebrada, sem celular. Antes de ele chamou o guincho, falou o local que eu tava e foi embora, porque ele tinha que ir. Eu fiquei lá na estrada, sem celular e esperando o guincho chegar. Num sol danado. No sol, aí depois de 1 hora, assim, o guincho chegou e foi isso. Até contei a história pro motorista e foi isso. Aí peguei o carro, eu já tinha combinado com um amigo, né, de deixar o meu carro próximo lá do aeroporto, né, no quartel do bombeiro que tem lá. Peguei o carro, um trânsito do caramba, e fui. Demorei acho que umas 3 horas para chegar lá. Cheguei lá, era 12:00 e pouca, nesse quartel. Cheguei lá no quartel, tava tendo um evento, o estacionamento do quartel lotado, não tinha como estacionar o carro. Saí de lá, falei, vou procurar agora um lugar para estacionar. Aí entrei no aeroporto, estacionamento do aeroporto, acho que R$120 a diária. Falei, mais, tem como? Não vou pagar R$120 a diária. Pô, mais caro que a passagem de avião, pô. Né? Ia dar mais que quase o valor da passagem de avião. Aí comecei a rodar nas ruas. Aí tem aqui no Rio de Janeiro, né, tem uns estacionamentos de rua que fica o povo tomando conta. Aí falei com um rapaz lá. Aí, ó, eu só fico aqui até as 5. O que acontecer com o teu carro de 5 da noite até no outro dia, eu não me responsabilizo, não. Beleza, seja o que Deus quiser. Larguei o carro lá no meio da rua, tranquei o carro, aí fui andando pro aeroporto. Aí, graças a Deus, no aeroporto deu tudo certo. Embarquei, fui para São Paulo, fiquei na hospedagem, fiquei lá estudando. À noite eu pedi um lanche, né? Porque eu sou todo enjoado para comer. Verdade. Então eu pedi um lanche, coisa que eu consigo, que eu como. O que aconteceu? Foi o lanche errado. O lanche veio errado. Um monte de coisa que eu não comia. Eu sei que eu tirei quase tudo lá, só deixei o que eu conseguia comer e comi. Aí consegui dormir ali, fui lá fazer a prova. Até então, todos que tinham feito a prova do NCLEX em São Paulo, a abordagem dos funcionários da empresa era em português.
até aquele dia. Então, assim, eu conheci já um monte de gente já tinha feito aquela prova e fui tranquilo, né? Porque Batia um martelo que não precisava de inglês. como eu estudei o inglês, mas eu não estudei a conversação, eu não tinha prática em conversação em inglês, desenvolver uma conversa com alguém em inglês. Eu conseguia ler, já conseguia ler muito bem, mas eu não conseguia desenvolver uma conversação com alguém. Enfim, entrei, cheguei lá. E a abordagem? Não falaram uma palavra em português comigo. A mulher, good morning, aí começou a fazer várias perguntas em inglês e eu, do you speak português? Aí ela foi me respondeu que sim, em inglês, né? Me respondeu que sim, mas que não poderia falar em português comigo por ordem da empresa, que era uma norma da empresa. E aquilo ali foi mexendo com o meu sistema nervoso e fiquei muito tenso, né? Com muito sufoco. Consegui fazer todo aquele check-in em inglês. Não desenvolvi conversa. Ela me perguntava, eu conseguia captar algumas partes ali da frase que ela falava e só respondia ok, yes ou no, ok, yes ou no, ok, yes ou no. Não desenvolvi conversação com ela já para não me expor e não jogar tudo a perder. Entrei para a prova. Essa prova ela pode chegar até 5 horas, com 2 horas ela te dá um intervalo de 10 minutos e com 3 horas e meia ela te dá outro intervalo de 10 minutos. O primeiro intervalo eu não tirei, eu não queria sair da sala para não ser abordado em inglês. Para não ser abordado em inglês. E eu não sabia responder alguma coisa, então me segurei. Com 3 horas e meia de prova, eu não estava aguentando mais, eu precisava ir no banheiro. Aí eu falei, Bebeu uma água. Não tem jeito, seja o que Deus quiser. Saí da sala, fui no banheiro, lavei meu rosto, respirei, bebi uma água e voltei, consegui ir lá passar novamente pela entrevista, fui fazer a prova, minha prova fechou com 150 questões. Eu sabia, né, que eu poderia passar, como também não poderia, porque eu não estava ainda no nível de aprendizado que eu teria certeza ou próximo da certeza que eu tinha chances de passar. Então, poderia passar como poderia não passar. Enfim, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu estava de serviço no bombeiro, saiu lá, não saiu o resultado não. Na segunda-feira eu tenho uma opção lá de pagar, que você consegue ver o resultado antes. Então, eu liguei para a Ingrid de vídeo, né, chamei meus filhos, e fui abrir lá, filmando, né? Que eu ia divulgar para vocês se eu tivesse passado. E quando eu abri, o que aconteceu? Não passou. E qual foi o... Ele ficou inconformado, desligou a ligação. E aí depois, né? É porque ele falou, né, que ficou com um sentimento de como se alguém tivesse morrido, um exemplo, né? Fiquei uma semana assim. Ficou cabisbaixo, né? Mas sabendo que não tinha o espaço para ficar, não consegui, não foi. Ele tinha que emendar, né? Dar continuidade no estudo. Ele até conversou comigo, né? Para que a gente continuasse se apoiando, né? Para não desanimar. E ele emendou. Aí comentou nos grupos. E, gente, esses grupos, acho que, assim, é muito necessário, né? Porque um apoia o outro, um indica uma coisa pro outro. E indicaram para ele um curso da Jenny Clex, que foi o segundo que ele fez. E aí ele fez, emendou, estudou por mais 3 meses. Ou foi 2 meses? Estudei 3 meses e meio. Então ele estudou mais 3 meses. E no final, né, do estudo do cronograma, ele fazia a plataforma e a plataforma já indicava, né, que ele já conseguiria passar. Ele fazia os simulados e os simulados indicavam que tinha uma alta chance de passar. Não dá o 100%, mas fala alta chance, né? E já estava batendo o quê? 70, 80, não era? Ou seja, já estava batendo o nível que os professores dos cursos indicam. Tá batendo 70, 80 na plataforma, pode ir lá marcar
que a chance de passar vai ser alta. E assim a gente fez. Ele já seguiu o cronograma de estudo dele, estava batendo 70, 80 na plataforma, marcou a prova de novo e lá fomos nós. Dessa vez até eu fui. Deu tudo certo, nada quebrou, graças a Deus. Dessa vez o translado lá foi tudo ok. Foi tudo como nada planejado. Quebrou, nenhum tiroteio, estacionei o carro no local que tinha que estacionar. Exato. A viagem foi bem tranquila. Ela me acompanhou, ficou comigo lá. Só ficou comigo mesmo, porque eu quase não falei com ela, porque eu fiquei estudando lá no quarto, lá revendo meus materiais lá. Nem dei atenção a ela. Só um apoio moral mesmo. Que eu abri meus cadernos, abri meu material que eu tinha, fiquei estudando. E no outro dia acordei e ainda dei uma estudada também. Acordou cedo, 5h20, né? Que a gente acordou. Ainda dei mais uma estudada. Fiz... oramos, né? Eu e ela oramos antes de dormir com as crianças. Oramos com as crianças e de manhã antes de fazer a prova também orei. Fui fazer a prova, cheguei lá cedo, tranquilo, subi. Agora o check-in já tinha passado para português novamente, então a entrevista foi toda em português, então era super confortável para mim, né, o nosso idioma. E fiz tudo tranquilo, fui fazer a prova. E eu fiquei lá, orando, intercedendo. Antes de abrir a prova, abaixei minha cabeça, orei, assim como toda vez que eu ia fazer minhas questões aqui no computador, meus simulados, eu orava, eu pedia direção a Deus, sabedoria. E nessa segunda vez que eu adquiri esse segundo curso, a minha média já tinha subido muito. Eu nunca consegui, depois que eu fiz esse outro curso, a minha média nunca baixou de 70, sempre era 74, 75, 77, 80, sempre foi nessa média. Médias bem altas, né? Então... Só que você não sabe a prova que você vai encontrar. Você estuda muito, você estuda todos os temas, como se você fizesse uma nova faculdade e com coisas a mais ainda de abordagens que a gente não está acostumado aqui no Brasil, como enfermeiro, e são coisas novas, né? Só quem está no processo aí sabe, entende o sacrifício. E sentei lá, orei. Tinha recebido instruções, né, da minha professora do curso, né, de se acalmar, de fazer questões ali uma por uma, ler as questões, tem algumas estratégias para fazer a prova, e eu segui aquelas instruções, fiz a prova com toda a calma do mundo, tem tempo, mas eu não olhei o tempo, eu fui fazendo questão por questão, com muita calma, com muita paciência, pensava. Às vezes tinha questões que eram simples, mas eu levava bastante tempo, porque eu queria ter certeza que eu estava escolhendo a melhor opção. E fui fazendo a prova, teve o primeiro intervalo, com 2 horas, eu tirei o primeiro intervalo, fui lá no banheiro, lavei meu rosto, bebi uma água, respirei, orei, entrei para a sala e continuei fazendo minha prova. Quando chegou na 85 questão, ela fechou, puf, que é o mínimo, né? Eu falei, caraca, será que eu fui tão ruim assim pra ela fechar essa prova com 85? Não é possível. Ou você foi muito bom ou você foi muito ruim. A gente vai, nós enfermeiros, nós vamos com a intenção que ela feche com 85, que é menos desgastante. Só que acaba que no fundo mesmo, você quer que ela continue. Tu fala assim, não, primeiro você tá me dando uma chance. Quando fecha com 85, tu fala, caraca, e agora? Será que eu fui tão bem assim pra ela ter fechado com 85? Fechou com 85. Retornei lá pro hotel onde a gente estava hospedado. Ela desesperada lá, querendo falar comigo já, né? Porque não pode, o telefone tem que ficar desligado, você não tem acesso ao telefone, você não tem acesso a nada dentro da sala. Porque quando ele saiu, ele falou, se fechar com 85, 10 horas eu já vou ter acabado, já vou estar chegando aqui, porque acho que ficou a 10 minutinhos do local onde ele faz a prova. Então eu já fiquei com aquilo na cabeça, orando, falei, vai fechar com 85, vai fechar com 85, já ligada pelo horário que ele deduziu mais ou menos, né? E aí quando foi 10 horas já, eu entrei no telefone
E nada dele falar, e nada dele falar. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei só olhando, aí apareceu lá online. Aí eu falei, acabou, fechou com 85. E aí na minha cabeça já tinha que ele passou. Eu falei, bom, ele não foi tão horrível que fechou com 85. E eu já fiquei com aquela confiança ali. Ele é muito apreensivo, né? Porque, claro que pra quem vai fazer, né? O nervosismo é 1000 vezes mais. E ele ainda ficou na dúvida, né? Ficou ali, não, vou esperar até chegar a licença, se for, né? Pra mim ter certeza. Mas dentro de mim eu já falei, passou. Passou, porque eu falei, acredito em você. E eu falei lá em casa, já tava batendo 70, 80, fiz simulação com alto risco de passar. Eu falei, você não foi tão ruim pra fechar com 85. Aí eu falei, se tivesse ido até 150, a gente, né, poderia até ficar na dúvida. Mas eu falei, fechando com 85, não, passou. Mas aí a gente que faz a prova, a gente não tem essa certeza não. Só quando realmente chega o resultado. E isso foi fiz a prova no sábado. No mesmo sábado nós voltamos para o Rio. E ficamos aquele domingo ali, né? Apreensivo, tenso. Não, sábado, não. Trabalhou domingo. Domingo você Eu trabalhou? trabalhei isso. Domingo ele Trabalhei trabalhou? no domingo. Aí Na voltou de segunda-feira. noite. Na segunda-feira eu sabia que ia chegar o resultado, né? Aí começou. Aquela tensão. E a professora do curso tinha me chamado no WhatsApp, eu tava conversando com ela naquele momento ali, né? Falando sobre a prova, falando como que eu fui. E ela falou assim, não, talvez seu resultado só deva chegar amanhã. Isso era 9h59 da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, 1 minuto depois de já ter falado isso, chegou o e-mail, né? Quando eu abaixei essa notificação, eu vi que era lá dos Estados Unidos. Eu falei, acabou de chegar, mandei para ela, né? Acabou de chegar o e-mail aqui com a resposta. Daqui a pouco falou com você. Aí falei com a Ingrid, chegou. Ela, meu Deus, e agora? Toda aquela apreensão, Aí né? toda aquela positividade ali acaba, né? Porque aí a tensão aumenta. Aí colocamos para gravar, depois a gente pode até postar o vídeo aqui no YouTube também para vocês verem. Foi um vídeo bem emocionante, porque não foi nada armado, né? Foi uma coisa assim bem espontânea. Ninguém sabia a reação, como que ia ser a reação, né? E colocamos o celular para gravar e fomos abrir. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, tinha um pés. Estava lá com meu pés, né, com a minha licença dos Estados Unidos. Então hoje eu sou um enfermeiro licenciado nos Estados Unidos. Eu posso atuar como enfermeiro nos Estados Unidos. Só falta mesmo agora a parte migratória, né? Que é a autorização para morar e trabalhar nos Estados Unidos. Nessa situação do morar e trabalhar nos Estados Unidos, vou deixar a gente contar um pouco para vocês do nosso processo, né? Como que foi, que a gente fez, como está o andamento. Então, a gente deu entrada no visto EB2 e eu acho que a gente vai fazer um vídeo falando do EB2. O que você acha? Mais detalhado, né? Porque tem várias histórias também, né? Porque a gente não tinha como pagar um escritório para fazer o EB2, 140 mil. A verdade é a seguinte, desde o início do nosso processo, a gente está falando de teimoso, que a gente nunca teve dinheiro. A gente sempre foi se endividando. Ele fez a validação dele, ele foi na loucura. faculdade, ele entrou em contato com o que tinha que entrar. E no EB2 foi a mesma coisa. A gente fez o nosso processo e tá nas mãos de Deus agora. Nosso processo já foi protocolado e a gente está aguardando, né, a resposta. Aprovando esse processo, não falta mais nada, só fazer as malas e... Let's go. É isso. Acho que esse primeiro vídeo foi mais um resumo mesmo, né, da nossa história. Eu vou depois fazer um vídeo com mais detalhes, né, de como eu me preparei para passar, né, no NCLEX. De como ele validou, que eu falei, William, do mesmo jeito que você teve ajuda, que outros vídeos ajudou, né, que a gente chegasse até aqui, que ele conseguisse fazer
a validação dele sozinho. Claro, tem gente que cobra e beleza, porque tem gente que não quer perder, vamos assim, tempo, tem gente que trabalha e prefere pagar, tem gente que só prefere pagar e fim, e tudo bem, mas tem gente que, como nós, né? Só tem a força de vontade. Só tem a força de vontade, precisa de uma ajuda, de um caminho. E eu falei, vamos fazer, porque do mesmo jeito que lá atrás, anos atrás, os vídeos da Grazi ajudou a gente, eu falei, o seu vídeo pode ajudar outra pessoa. E é por isso que a gente tá aqui, gravando. E é isso. Que vem os próximos. Posteriormente eu vou gravar vídeo explicando mais sobre esse exame do NCLEX, como que eu me preparei, qual material que eu usei. É uma coisa mais esmiuçada, né? Assim como eu também vou, depois de gravar, falando um pouco sobre o visto EB2NW e sobre o visto EB3, que são 2 vistos, né, que dão o green card para o aplicante, para sua esposa e seus filhos menores de 21 anos. E depois eu trago mais detalhes sobre esses 2 tipos de vistos. Acho que por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, curte aí o canal, comece a seguir. Deixa as questões, as perguntas no comentário, dúvida, ele fazer vídeo gravando, porque ele é muito bom, ele fica fazendo as coisas ali, igual hoje mesmo ele já tava tentando ver ali como é que faz pra ele tirar a licença dele em outro estado, já de lá, e eu já tava atrás dele, falei, grava pra mostrar pras pessoas, porque não tem vídeo em português que ele achou, né, que ele conseguiu encontrar, mostrando como faz, eu já fico no pé dele, grava pra ajudar as outras pessoas, e a gente vai tentar. Não vamos prometer, mas vamos tentar fazer esses vídeos aí, né, de passo a passo, ajudando as pessoas, pra quem quiser fazer sozinho. E é isso, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.